Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Negócios de Ação, apresentado por mim, Eric, e pelo meu amigo Fernando. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre nós, entre lá em negociosdeação.com.br. E hoje nosso episódio está diferenciado, mas antes você tem algumas missões. Você que já nos segue, você que já nos conhece, sabe que trazemos aqui a cada episódio empreendedores para compartilhar as suas histórias de sucesso, como caíram, como levantaram. Mas para você que ainda não nos segue, já entra lá no nosso Instagram, negócios_e_ação, esse que você está vendo aqui embaixo, e faça parte da comunidade que cresce a cada dia mais e mais. E para você que está nos acompanhando pelo YouTube, já pega esse link e compartilha com toda a sua trupe. Mas como eu disse, o nosso episódio hoje está sensacional. Eu vou ter que até pegar minha colinha aqui, porque a apresentação é diferenciada. Filha e amada de Deus, esposa, mãe e empresária, Cassiana Pulim é uma das idealizadoras da experiência Código Horse. O foco do seu trabalho está no desenvolvimento pessoal e profissional, utilizando o código de comunicação dos cavalos como ferramenta de aprendizado inovadora. Os cavalos mudaram a sua vida de forma a enxergar a comunicação e a liderança. Possui mais de 10 anos de experiência como professora e coordenadora do curso da sua área de formação, design e moda. Atuou na indústria de confecção e empreendeu em várias áreas. Mas só como gestora entendeu a necessidade de sair do papel de boazinha e amiga de todos, para assumir verdadeiramente as rédeas da sua história. Através da paixão pelos cavalos, ela e o marido encontraram no estudo de comunicação comportamental dos cavalos um treinamento que proporcionou um novo olhar sobre a comunicação do ser humano, limites e liderança. Em pouco mais de 1 ano e meio, mais de 500 pessoas já passaram pela experiência Código Horse e vivenciaram as transformações profundas em suas vidas profissionais e pessoais. Que isso, gente! Fica conosco até o final, que eu tenho certeza que você nunca viu nada parecido. Seja muito bem-vinda, Cassiana, ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui para poder falar daquilo que move o nosso coração. Nossa, que legal, né? Nossa, você estava falando e a cabeça estava aqui assim, ó. Cassiana, vamos lá. A gente sempre costuma aqui o começo. Quem é a Cassiana? Explica para nós. De onde veio? Quem é a Cassiana? Bom, Cassiana é uma mulher londrinense, né? Sou pé vermelho e sempre fui apaixonada pelos cavalos desde a minha infância, mas eu nunca imaginei que eu pudesse chegar a trabalhar com eles agora, né, num momento tão bacana da minha vida. Mas você já tinha contato com eles na infância ou você só admirava por causa de desenho, filme, esse tipo de coisa? Eu admirava por causa de desenho e meu pai tinha uma fazenda pequenininha em Tamarana, uma fazenda muito simples, mas que a gente passava os nossos finais de semana andando a cavalo, é óbvio, né, brincando solto, que hoje as nossas crianças não têm toda essa liberdade, mas a gente tinha uma vivência muito gostosa. Chegava nas férias, os primos iam para a fazenda junto com a gente, e lá a gente passava o dia com eles. Mas esse período, assim, foi um período em que a gente viveu com os cavalos, é óbvio, mas eu não tinha, até por conta da idade, a gente nem imaginava, né, que os cavalos fossem tão importantes. A gente só tinha aquela paixão mesmo de filme, né, da liberdade que o cavalo dá quando a gente está em cima dele. A gente inventava histórias no meio da fazenda, perdido no meio do mato, eu, a minha irmã, os primos. Então era tudo muito gostoso. E esse gostinho de infância, os meus filhos não tiveram, né? E passou o tempo, na época de adolescência, fiz abertura de rodeios, segurando a bandeira, fazia... Era envolvida mesmo. Era a paixão, mas era em época de exposição. Era hobby. Era um hobby mesmo, né? Quando dava, porque daí também o mexer com o cavalo também não é uma coisa acessível a todos e a todo momento. Então, quando dava, a gente tinha esse acesso, mas a paixão, ela estava ali desde sempre, né? E depois de
de velha, eu falo depois de velha agora, há 4 anos atrás, a gente teve o acesso ao cavalo por meio do esporte, né? Então, através do hipismo, a gente teve um contato muito maior com o cavalo e a partir disso a gente foi desenvolvendo a metodologia que hoje a gente trabalha. Mas antes disso, você já praticava hipismo na sua adolescência ou não? Não praticava, não era só... Na verdade, você tinha o Aras que tinha hipismo, é isso? Ou nem era seu Aras? Não, nem era meu. A gente só, na verdade, agora... a gente tinha a vontade de ter o contato com os cavalos. Tá. Entendi. Novamente. Voltar a ter, né? Voltar a ter o contato com os cavalos. E colocar os nossos filhos em contato com os cavalos. E aí, quando surgiu a oportunidade, foi justamente numa hípica, porque a gente já não tinha mais a fazenda, não tinha, né, o espaço com os cavalos. Então, na verdade, a hípica era para ter o contato com os cavalos. Era para ter o contato com os cavalos. Porque, na verdade, diferente de pet, que você pode ter um cachorrinho em casa, no apartamento... Cavalo é um animal de grande porte. Tudo bem que agora tem os minizinhos aí, né? Sim. Mas o cavalo é um animal de grande porte. Então, eu acho que até por isso que você falou, é difícil o acesso ao cavalo, né? Com certeza. Pra você ter, pra você cuidar, tem que ter um lugar maior, tem que ter uma certa liberdade. Sim. Na hípica a gente teve o acesso aos cavalos, né? E quando eu cheguei, eu lembro que quando eu falei com o administrador da hípica, eu falei assim, eu queria um cavalo para eu andar, para lembrar da minha infância. Meu pai hoje é falecido, né? Já é falecido há 27 anos. Eu falei assim, eu queria ter essa memória afetiva também, porque os cavalos traziam isso pra gente, né? Mas essa paixão tua, sem querer te cortar, só pra gente colocar aqui uma linha do tempo. Essa já foi despertada mais agora, depois que você já atuou, como você falou, em design, em moda, já era gestora. 4 anos, né? 4 anos. Sim, eu sou formada eu sou da primeira turma de moda da UEL aqui. Então, eu sou vai fazer 25 anos de formada. E o mais engraçado, que nessa época da faculdade de moda, o meu trabalho de conclusão de curso foi desenvolver a calça de a modelagem da calça para o peão de rodeio. Que fantástico. Nossa. Então, porque na época, né, há 25 anos atrás, as calças que tinham nos rodeios, né, brasileiros eram as calças da Wrangler, que era modelagem americana, e o biotipo masculino é muito diferente do brasileiro do americano. Então, eu desenvolvi, nessa época, uma modelagem que fosse... olha que bacana. Pensada para o biotipo brasileiro. Nossa, olha que legal. Você então, juntou as duas paixões aí. Eu vivia a paixão. Você já vivia eu já esse respirava ambiente, né? esse ambiente. Então, mas é claro, nunca imaginei que eu fosse morar num sítio e viver 24 horas com os cavalos. Hoje você mora no sítio? Hoje eu moro no sítio. Nossa. Tá, eu posso começar pelo básico? Por que cavalo é um animal tão encantador? Por que todo mundo pode até não gostar de andar, ter medo de andar, enfim, mas todo mundo se encanta com o cavalo? Por que será? Eu acho o cavalo um dos animais mais belos, assim. Ele é majestoso, ele é sensível e ao mesmo tempo é potente, é imponente. E eu falo que a história conta, né? As grandes conquistas do mundo foram feitas em cima do lombo de um cavalo, né? Abertura de cidades, conquista em guerras, tudo foi feito em cima. E a gente fala, um homem sem sem um cavalo, ele é apenas um homem, né? E o cavalo continua sendo um cavalo, aquela potência, mesmo sem o homem. É bem isso. Eu particularmente, eu gosto muito de cavalo. Só que nem você, eu queria ter mais acesso. Porque há um tempo atrás eu também levei meu filho tem 2 anos e meio, ele adorou. A gente achou que ele ia ter medo, enfim. E aí a gente conversando, eu até comentei com o Eric antes de você vir, que quando a gente ficou sabendo que você veio, eu falei, cara, eu adoro cavalo, meu Deus do céu. Vai ver até eu meio eufórico. E aí eu ainda falei, a gente falando, eu falei, cara, eu queria comprar um cavalo pro meu filho, mas a gente sempre olha, às vezes, valor e tal. Eu queria um cavalo mais barato, porque é pra andar. Ele falou assim, quanto vale a vida do seu filho? Aí eu falei, não tem preço. Aí ele falou assim, então você não precisa de um cavalo barato. Você tem que ter um cavalo seguro. Justamente. É aquele cavalo que a hora que seu filho cair, ele vai parar. Ele não vai sair correndo com o seu filho.
Aí, sabe, eu falei, nossa, caiu. Exatamente. Deixa eu te contar um segredo. A gente realiza sonhos também, tá? Mas, né, aí é verdade, né? Talvez a gente não tenha, mas é minha pura ignorância de só gostar do animal. Às vezes a gente vai e fala assim, olha, mas eu queria um valor menor e tal, mas o cara fala assim, não, cara, você tem que ter um cavalo, principalmente para criança, tem que ter um cavalo confiável. É um cavalo confiável, justamente. Né? Que é um cavalo que seu filho vai andar, legal, mas se ele chegar a cair, porque ainda é uma criança, o cavalo vai parar. Ele não vai sair arrastando o seu filho. Sim. Ele não vai passar por cima, ele não vai pisotear o teu filho. Eu falei, entendi. Mas é encantador. E tudo isso depende não só da índole do cavalo, porque o cavalo, ele a gente costuma dizer que quando o cavalo ele tem uma índole má, é porque em algum momento algum humano errou com ele. Então, o manejo do cavalo, o trato do cavalo, o cuidado com ele, faz com que a gente tenha cavalos confiáveis. Então, é possível, é muito possível. O cavalo é um dos poucos animais que ele percebe quem está montando nele. Se já sabe andar, se não sabe, né? Mas fora o que ele sente, né? Isso é perfeito. Não é? Ele diz que até o jeito de você subir no cavalo, ele já sabe se você sabe andar ou não. Bom, os cavalos, eu vou contar um pouquinho da história, até porque você falou do sentir, e eu acho que faz todo sentido eu falar isso para vocês aqui. O cavalo está no mundo há 55 milhões de anos. Isso historicamente. E só que o cavalo, ele é presa na natureza. Ele não tem garra, ele não tem presas, ele é herbívoro, ele come somente as gramídeas. E aí eu pergunto para vocês, como ele sobreviveu na natureza por tanto tempo sem virar comida dos predadores, né? E a resposta que a gente tem é porque ele tem uma hierarquia dentro da manada muito bem definida. Então, eles respeitam muito bem a ordem deles nessa manada para que eles possam sobreviver na natureza. O cavalo, ele tem o foco no bem comum da sua manada. E quando a gente fala de sentir, o cavalo, ele sente a 1 metro de distância, ele sente o coração do seu cavaleiro, ou da pessoa que está junto com ele. Nossa. Por quê? Porque na manada, eles precisam se proteger. Então, se um vê o perigo aqui, acelera o batimento cardíaco dele, ele vai passando para todos da manada para avisar, tem perigo por aí. Nossa. Então, é uma forma deles se protegerem esse sentimento que existe entre eles. E no hipismo, que é aonde a gente aprendeu, né, essa conexão, cavalo e cavaleiro formam um só. A gente costuma dizer que é um conjunto. Tem pessoas até que usam a expressão centauro, que é homem e cavalo da mesma forma. E não sei se vocês já assistiram aquele filme meu Deus, agora me sumiu o nome. Mas qual é o contexto do filme? Que é no mundo de Pandora, aí eles têm o cavalo, ele conecta para ligar... Avatar. Ai, meu Deus, Avatar. Ele conecta o cavaleiro com o seu cavalo. Isso. Ali eles formam mostram de uma forma, é claro, criativa, só que verdadeiramente ele se conecta. O cavalo, ele equilibra o batimento cardíaco dele com o nosso. Então, o cavaleiro, se eu estou apavorada, se eu tenho medo, eu subo no cavalo, o cavalo vai saber que eu estou com medo. Se eu estou ansiosa para alguma coisa, ele vai estar ansioso. Mas se eu estou calma, ele também vai ter essa calma. Então, na verdade, é você que vai transmitir. É a tua sensação o tempo todo. É o tempo inteiro. Quem nunca viu aqueles cortezinhos, não sei se vocês já viram, que é os cavalos de Londres. Sim. A pessoa chega perto, tem uns que ele deixa passar a mão. É verdade. Tem uns que eles mordem, porque tem gente que fala que eles sentem a energia da outra pessoa, e aí eles atacam, enfim. Ali eu acho até que tem um pouquinho assim da cutucada ali do que monta. Mas existe sim essa sinergia, essa energia que o cavalo passa, e a pessoa passa para o cavalo também.
Isso, com certeza, existe. Tá, aí surgiu, vamos lá, só recapitulando, né? Não, Surgiu vai. Isso aí. Surgiu, então, a vontade só de ter contato novamente com o animal. Isso. Mas quando surgiu o Código Horse? O Código Horse, ele surgiu no momento em que nós começamos a verificar a conexão que estar com os cavalos fazia a diferença para a gente. Em 2 momentos. Primeiro, que no hipismo a gente precisa de processo, a gente precisa de conexão e a gente precisa formar uma equipe para poder saltar o obstáculo. Fazendo a analogia do nosso mundo, né? Quando eu falo do cavalo no hipismo, eu corporativo o cavalo para o hipismo. Ele está ali para trabalhar comigo, para fazer uma equipe, para saltar o obstáculo. Cada vez mais altos, cada vez mais rápidos e sem falta. O mundo corporativo é assim. Todos os dias a gente tem obstáculos, a gente precisa da nossa equipe, a gente precisa ser mais rápido para poder saltar, para atingir o objetivo. É verdade. Então, a gente começou a fazer essas analogias. E a primeira analogia que eu fiz foi quando eu quase caí do meu cavalo, numa primeira prova de hipismo, quando eu soltei as rédeas e ele não entendeu que ele precisava saltar, porque eu não estava conectada com ele. E aquilo me fez pensar quantas coisas eu tenho feito na minha vida, quantas coisas eu estava fazendo, que quando eu estava prestes a cumprir o objetivo, que era o salto, eu soltava as rédeas, eu relaxava e assim passava de qualquer jeito, às vezes até nem passava. E as coisas não davam certo e a gente falava assim, meu Deus, mas por que não deu certo? Estava tudo pronto para isso acontecer. Então, nós começamos a fazer essas analogias. E um segundo momento foi quando meu marido teve um burnout. E aí ele precisou parar com as atividades dele de gestor público. A única coisa que eu falava para ele foi assim, vai ficar com os cavalos. E quando ele começou a estar com os cavalos, e ele ficava mesmo dentro da baia com o cavalo, porque ele já não queria ver pessoas, ele começou a ver que conforme ele entrava dentro da baia, o cavalo se comportava de alguma forma. Se ele não estava a fim de conversar, o cavalo virava literalmente de costas para ele e ficava de boa. E ali ele ficava. E quando ele estava afim, assim, quando ele não estava muito bem, o cavalo vinha, mexia nele, aí ele ali conversava. E aquilo começou a fazer sentido para ele e ele falou, eu vou estudar o comportamento dos cavalos. Nesse meio tempo, como eu queria que ele também reagisse com algumas coisas, eu fui estudar o que a gente poderia fazer nosso para que as coisas acontecessem e ele talvez seguisse o caminho, enfim, tivesse mais tranquilo com a própria saúde mesmo, né? E a gente conseguiu, olha, se eu falar para você assim, surgiu do nada, eu falo que foi plantado no coração de Deus, plantado no nosso coração e a coisa foi fluindo. Falar, surgiu disso, surgiu daquilo, como que vocês criaram essa ideia? As coisas foram caminhando dentro da nossa paixão, dentro daquilo que a gente pedia, a orientação de Deus mesmo, falar o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer, como a gente pode servir as pessoas, como a gente pode ajudar. E aí, dessa forma, as coisas foram se encaixando. Esse burnout do meu marido foi no final de 2022. Dia 18 de dezembro de 2022, a gente estava sentado à mesa desenhando o que hoje a gente faz. Dia 15 de janeiro de 2023, a gente estava fazendo a nossa primeira turma teste. Então, não teve muita explicação. Vocês bolaram muito tempo, estudaram muita coisa. A gente foi estudando ao longo do tempo, foi utilizando as nossas experiências pessoais e profissionais e unindo, é claro, daí com o comportamento do cavalo, que por ser um animal gregário, ele tem muito, muito, muito a ensinar e muito parecido com aquilo que a gente vive. Então, a gente trouxe essa vivência mesmo da hierarquia das manadas
para dentro do corporativo, que é hoje com o que a gente trabalha. Nessa época a gente até falou, você já liderava pessoas, você trabalhava, ou você já soltou e foi direto para o Código Horse? Como é que foi a transição de carreira? A transição foi, eu falo que a gente vai aprendendo, que a gente só entende a carga que a gente carrega quando a coisa acontece, né? Uhum. Eu trabalhei na área da docência durante muito tempo, fui coordenadora de curso, liderei alunos, eu falo alunos, pais e professores, né? E a paixão em paralelo ali por enquanto? A paixão, só a paixão, porque nesse período eu não tive acesso aos cavalos. Não. Entendi. Mas seu marido estava... Também não. Ele também foi bem lá atrás. Uhum. Aí, quando eu estava nesse período de criação do Código Horse, eu estava com 3 clínicas de estética. Então, eu liderava um time, sim, de mulheres, né? Nesse período. E eu sempre fui a chefa boazinha. A chefa que queria ser amiga de todo mundo, que tinha ali, né? Queria estar com todo mundo por perto. Mas eu não conseguia me posicionar de forma correta. E quando eu comecei, aí nesse período, que foi um período pós-pandemia, que a gente teve um contato maior com os cavalos, que eu precisei me posicionar melhor para poder lidar com o meu cavalo, até preciso contar isso. Quando eu comecei a fazer o hipismo, eu não tinha o cavalo que eu tenho hoje. Eu queria só um cavalo para passear. Eu nunca pensei que eu fosse entrar para o hipismo. Mas quando esse cavalo chegou na hípica, eu me apaixonei por ele. Ele veio... É a conexão aí, ó. Ele veio... eu falo assim, que ele não veio para mim, mas ele veio para mim. Né? Porque ele veio para alta performance, ele veio para ser um cavalo de investimento. Tanto do meu esposo quanto do professor. Eles estavam assim, ele foi um cavalo que a gente trouxe de São Paulo. Ele estava parado por conta da pandemia, então a gente, né, investiu no desenvolvimento dele, na alimentação, enfim, ele tem um papel muito bom. E aí, quando esse cavalo chegou, eu falei, não é... E aí, surgiu a oportunidade de vender, eu falei pro meu marido, falei assim, olha, ou você compra ele pra mim, ou você é um homem divorciado. Foi super tranquilo. Foi bem tranquilo, foi super tranquilo. E até parece pirracinha, né? Mas foi assim, eu falei assim, quando a gente vai ter a oportunidade de ter um cavalo desse novamente? Falei, vamos ficar com ele. Aí meu professor ainda falou assim, Cassiana, mas ele não é pra você, você não tá preparada, você não tem a prática, não tem os botões que ele precisa. Eu falei, não tem problema, não sou competitiva, deixa eu só escovar ele, né? Deixa eu só escovar a crina dele, passear com ele, levar ele para pastar, tá ótimo. Só que é claro que a gente tem uma potência na mão, você vai falar, não, então eu vou tentar, né? Eu vou aprender. E eu comecei a montar esse cavalo, e esse cavalo, eu comecei a entender o processo dele, como a gente estava num período mais dentro de casa. Então, eu consegui treinar bastante tempo com ele, até que a gente foi para uma primeira prova. Então, eu precisei respeitar um processo com esse cavalo que eu não conseguia montá-lo antes, né? E aí, quando eu vi que eu tinha processos, e esses processos, eles aconteciam de forma correta, né? E quando executado bem feito? Executado bem feito. E eu não tinha pressa, né? Eu queria o resultado. Qual era o resultado? Era montar bem esse cavalo. Porque num primeiro momento, veio um professor de São Paulo que falou para mim assim, Cassiana, você tem um cavalo maravilhoso, né? E eu, verdade, eu tenho. Ele falou assim, ele é uma Ferrari. Mas... Ele falou assim, mas você não sabe dirigir essa Ferrari. Mas como que a gente vê isso? Porque não é só o fato da pessoa andar com ele. Como que a gente percebe que tem uma coisa errada ali, ou com o cavalo ou com o cavaleiro? A gente que é leigo, percebe? Exatamente. A gente que é leigo, percebe? Essa boa colocação do Fernando. Ou não, preciso me especializar para saber. Não, percebe, porque você vê que a coisa não fica tão encaixada. Não é tão... não é tão... Porque o cavalo e o cavaleiro, quando você não percebe os movimentos que o cavaleiro faz para o cavalo executar os exercícios... É quando você tem uma sintonia muito grande. Quer dizer que tá bem feito. Quando você vê muito movimento brusco, muita coisa, é sinal que o negócio ali tá difícil, né?
E no começo, meu Deus, para eu fazer o Curaçao andar, o nome dele é Curaçao Blue HR. Olha. Então, eu falei, ele tem nome e sobrenome. Deve ter a wallpaper. Nossa, tem tudo. Não, imagina, deve ter toda a linha ali dele. A genealogia. Filha de não sei o que. Isso, ele tem. E então eu tive que aprender. E na verdade, num primeiro momento eu queria falar assim, eu quero montar para provar para esse professor que eu sou, né? Mexeu com o meu brio. Mexeu com o meu brio. E depois, quando eu fui entendendo, eu falei assim, não, eu quero montar para ser a melhor amazona para o meu cavalo, porque eu quero fazer um conjunto com ele. Eu quero que ele me respeite, eu quero ter o respeito por ele e eu quero que ele me respeite. Então, foi uma construção de conexão e que é possível acontecer isso. Então, essa construção foi ao longo do tempo, né? E que fez todo sentido para a gente, quando trabalha com processos, a construção, né, de um bom resultado, né? O que a gente coloca por trás de um bom salto, de um bom percurso, de um pódio, né? Então, a gente... eu acho que assim, vamos lá, tirando algumas conclusões, assim, de quem, né... De quem tá tendo o primeiro bate-papo, o primeiro contato com você. Eu acho que, primeiro, o teu negócio tá tão certo porque ele já nasceu com um propósito. Sim. Né? Eu acho que o teu propósito ali era, na época, eu acho que era salvar o seu esposo. E talvez isso... E aí só transbordou, né? E aí você viu que, salvando o teu marido, você poderia salvar outras pessoas. Ou de burnout, ou para treinamento, ou para não chegar a ter um burnout. Então, acho que, né, vendo toda a história aí que ela contou, eu acho que é isso. Acho que nascer com um propósito, porque às vezes a gente trabalha e o nosso negócio ainda não tem propósito. Verdade. Né? O teu já nasceu com um propósito. Nasceu. E aí, né? O sucesso é consequência. Exatamente. E aí depois, claro, aí tem a questão de, poxa, tenho propósito? Tenho, mas agora eu vou estudar, vou me aperfeiçoar, vou entender melhor sobre isso, até para eu ter propriedade para ensinar, que é o que vocês fazem hoje. Mas nascer com um propósito, é porque às vezes é muito vazio, né? A gente tem negócios, assim, muitos negócios que é muito vazio, não tem um propósito. E assim... E às vezes você nascer sem propósito, mas no decorrer você adquirir, tá ótimo. Mas já nascer com propósito, eu acho que é para poucos negócios, e assim. Quando até... assim, propósito verdadeiro, né? Propósito verdadeiro. E até quando eu comecei a contar isso por conta do meu cavalo, para eu ter uma relação com ele, que ele pudesse me respeitar, eu precisei aprender a me posicionar. Me posicionar com autoridade, com relação a ele e para que eu conseguisse saltar, para que eu conseguisse fazer o percurso. E isso refletiu tanto no meu posicionamento dentro da minha empresa, com os meus colaboradores, porque eu não sabia falar não. Eu achava que eu tinha que ser boazinha, o tanto de ser muito amiga das minhas funcionárias, das minhas colaboradoras, não que isso seja um problema, mas a ponto de eu não conseguir tomar uma decisão necessária para a gente chegar no objetivo que a gente tinha. E eu falei assim, gente, se eu consigo controlar um cavalo de 600 quilos com respeito, com conexão, como eu não consigo me conectar com a pessoa que está ali trabalhando comigo? Então, esse é um exercício que a gente fez, muito grande, que eu fiz, que aí eu pude, que é o que eu trago também para dentro do nosso treinamento, né? Além da pressão, do alívio e da recompensa, que a gente trabalha isso, né, com relação aos resultados, à vida, ao trabalho, a qualquer coisa, a gente desenvolveu essa metodologia, né, trabalhando com pressão, alívio e recompensa, que a gente leva para a vida. A gente trabalha a questão de posicionamento, de saber falar não, de saber pressionar quando precisa, tirar a pressão quando é necessário. Literalmente é tocar um cavalo mesmo, né? Tocar um cavalo.
cavalo. É puxar a rédea, é soltar soltar um pouquinho, é estar conectado quando precisa estar, é dar o direcionamento quando precisa dar. Então, com o cavalo, a gente está ali o tempo inteiro. E dentro da empresa, a gente faz a mesma coisa. Se a gente... as pessoas falam, né? O olho do dono que engorda o gado, né? Dentro da empresa é a mesma coisa. Se a gente não está lá acompanhando, seguindo, direcionando. E muitas vezes, o mais engraçado é que dentro do redondel, quando a gente está trabalhando com os cavalos, às vezes a gente pede para a pessoa dar o direcionamento para o cavalo e fazer ele se movimentar. Quando eu vejo a pessoa está galopando ao lado do cavalo, eu falo assim, para. Já perdeu o controle. Na tua empresa você galopa pelo teu funcionário? Puxa vida, eu faço isso. Quando o meu funcionário não faz determinada coisa, eu pego e já faço por ele. Tá errado. Tá errado. Aí a gente começa a ver a característica de cada pessoa sendo refletida ali dentro do redondel. Então é muito interessante. E às vezes a pessoa não percebe, ela só percebe a hora que ela está fazendo ali. Ela fala assim, nossa, eu faço isso. Que bacana. Como que foi a origem, igual você falou, a gente estava em 2022, 2023? 2022, final de 2022. Vamos planejar a nossa empresa. O que você pensou naquele momento? Falou, eu tenho aqui, né, a questão do meu marido, que precisa de uma orientação, tenho a minha questão de liderança, tenho meu paixão por cavalos, como é que eu vou juntar tudo isso e criar algo? O que você pensou naquele momento que você ia oferecer? Olha, quando a gente pensou em utilizar os cavalos, a gente já pensou direto o que a gente poderia fazer para empresas. Nosso primeiro foco foi o corporativo. Foi isso daí? Certo. Porque justamente a gente pensava nesse processo do hipismo, do cavalo, do comportamento. A gente já estava buscando esses conhecimentos, né? Então, nosso foco sempre foi no corporativo. Assim, você já imaginou líderes se conectando verdadeiramente com seus colaboradores, entendendo, olhando, tendo foco presente no momento? Porque hoje, às vezes a gente está aqui conversando, eu estou pensando, meu Deus, tem tanta coisa para fazer. Aí o funcionário está falando ou o colaborador está falando, você não está nem aí, porque você tem tanta coisa para pensar. E ali a gente traz a pessoa para o momento presente. Porque você está no meio da natureza, você está com um animal de 600 quilos, se você perder o foco ali com ele, você pode levar um coice. Ele está ali. Claro que a gente tem todo esse cuidado. E é o instinto dele. É o instinto dele. Não é o instinto dele dar o coice. Mas o tamanho dele, se ele sem querer passar do teu lado... Não, mas se ele se sentir ameaçado, né? É o instinto dele. Como é que é? Ele dá o coice para fugir. Né? Essa é a maneira dele se defender. Então, nós pensamos realmente no corporativo. Aí, o que nós fomos fazer? É claro, estudar. Se já existia algum trabalho parecido com isso, fora do país já existia, né? Nos Estados Unidos, até tem o Monty Roberts, né? Que tem o Encantador de Cavalos. A gente foi assistir o filme, entender o que ele fazia, tem a literatura dele. Daí ele, na verdade, se inspirou em outro profissional da área de doma racional. Então, assim, a gente foi estudar a questão de quem trabalhava diretamente com cavalos. E a gente viu que fazia todo sentido trabalhar com o corporativo. E aí, fomos buscar isso. E hoje, então, é um treinamento para liderança, para quem quer liderar, aprender a se conectar com pessoas. Isso. Agora, eu pergunto para você, se a gente não souber se autoliderar, a gente não consegue liderar o outro. Ou seja, então, é para todo mundo. É para todo mundo. É para todo mundo. Quando a gente foca no corporativo, eu falo da alta performance. Não existe alta performance sem autoconhecimento. A gente insistiu, demorou muito para aceitar que o código Horse era um trabalho de autoconhecimento. Porque a gente fala assim, autoconhecimento está tão banalizado, né? Tá tão... Às vezes as pessoas falam, não, autoconhecimento, já não aguento mais falar de autoconhecimento. Só que não existe alta performance sem autoconhecimento. Eu não consigo liderar o outro, eu não consigo estar com outra pessoa se eu primeiro não souber liderar as minhas emoções.
Então, Então o Código Horse também é para autoconhecimento. Mas isso que eu ia falar agora, mas eu acho que também um pouco é sobre a dinâmica, né? Sim. Porque você fala assim, olha, é sobre autoconhecimento. Aí tá bom, então eu vou fazer uma videochamada com você, eu vou te fazer umas perguntas, e aí depois você reflete e você vê que é um autoconhecimento meio vazio, porque eu não vou entender as minhas emoções. E talvez eu não consiga passar isso, né, as minhas emoções, o que eu realmente senti na hora, enfim. Porque já é automático meu. Agora, quando eu tô com uma experiência diferente, que nem você falou, um animal de 600 quilos, que aí sim eu vou demonstrar para outras pessoas que estão ali, os instrutores que nem são vocês, todas as minhas fragilidades, eu acho que aí é autoconhecimento. Aí, né, porque aí você tá disposto também. Com certeza. Tirou do teu ambiente. Eu acho que é que nem treinamento dentro da empresa, né? Parece que não foca tanto quando você tira a galera do ambiente. Com certeza. Né? Você leva para um ambiente, assim, primeiro da natureza, que é um ambiente de descompressão, né? Então você já fala assim, nossa, é um treinamento, mas é um treinamento diferente. Então as pessoas começam a se conectar de uma forma diferente. E nos corporativos, o que é muito interessante é que eles trabalham a conexão entre os setores. Porque, às vezes, um setor está trabalhando, mas ele não está se conectando com outro setor que é extremamente importante para que essa engrenagem funcione. E ali no Código Horse, a gente consegue trabalhar a conexão entre os setores. Que aí a gente, através do cavalo, através das dinâmicas que a gente faz, as pessoas começam a enxergar e falar assim, meu Deus, se a gente estiver... Porque é muito fácil falar assim, vocês precisam trabalhar juntos, né? Vocês precisam não sei o quê. Ah, tá, preciso trabalhar junto. Eu sei que eu preciso trabalhar junto. Mas você viver esse trabalho em grupo juntos, mesmo sendo de áreas diferentes, aí eles começam a entender e traz e de uma forma muito leve. É muito natural e é sentida na pele. Então, é um aprendizado que eu falo que as pessoas que saem do Código Horse vivem o efeito Código Horse. Porque ele é um momento impactante, é um treinamento impactante. A pessoa sai impactada dali, mas no dia seguinte ela ainda vai lembrar, daí no outro dia ela ainda vai acontecer alguma coisa e fala assim, nossa, mas se eu me posicionar desse jeito, eu vou conseguir ter um resultado. Aí ele vai lembrando do Código Horse e aquilo vai crescendo, vai crescendo. Nós temos depoimentos de pessoas que fizeram o Código Horse dentro das suas empresas, né, dentro da sua empresa, que falou assim, Cassiana, foi um divisor de águas. E aí trouxe para fazer a fase 2, porque a gente tem 2 fases. E eu ia perguntar isso agora. Acho que fala um pouquinho dentro do que pode falar, primeiramente, como que é essa experiência? Não vamos dar tanto spoiler. Não, primeira coisa, fala o Instagram. Para quem quiser entrar em contato, né? Vamos fazer agora e a gente faz no final. Fala o Instagram do Código Horse. É @Código Horse. Vai lá, Flash, coloca aí para nós, por favor. Aí, olha ali. Perfeito. Aí. Então tá, Esse quem é o quiser... canal de entrar. Quem quiser conhecer mais, tem que entrar no Instagram. Pelo Instagram. Isso, no Instagram ali tem todas as informações. Tem as informações. Quem quiser pode chamar a gente ali no direct. Fala com a gente direto no Instagram, no WhatsApp também. Ah, tá. Lá tem o link também do WhatsApp. Tem o link do WhatsApp, legal. Bem fácil conversar. Como são as experiências daí, como funciona? Sem dar spoiler, o que acontece, né? Mas sem dar spoiler assim de... Então vamos falar da fase 1. A fase 1 ela começa às 8 horas da manhã. Tem experiência que acontece aos sábados e tem experiência que acontece aos domingos. É um dia ou 2? Um dia. Um dia. Tá? Então, começa com o café da manhã. O café da manhã já faz parte da experiência, porque é um café da manhã de rancho. Cada comidinha aí preparada com o maior carinho. Esse meu amigo da gente Não, no dia de Código Horse, eu falo esquece a dieta. Eu costumo dizer, quando a pessoa fala assim, ai, mas eu não sei o quê. Eu falo assim, olha, não é o que entra pela boca que contamina, é o que sai. Então, aqui hoje vocês vão comer direitinho, né? Porque é tudo feito com muito carinho. Então a gente começa já com a experiência ali e no café da manhã a gente já inicia a fala, porque nós trazemos as pessoas para o momento presente. Olha que legal. É num ambiente separado
Do rancho ali da exatamente. Isso, é um uma rancho. Fazenda, um rancho. Isso, é um rancho perfeito. bem pertinho aqui, a 20 minutos do shopping Catuaí ali. Maravilha. Ele é muito fácil acesso. Isso é legal também. Estrada de chão, de estrada de chão não, asfaltado até a porteira do rancho, só dentro do ranchinho ali que pega uma estradinha de pedrinha, mas muito fácil. Se chove, acontece do mesmo jeito. Nossa. Porque a gente tem uma parte coberta e a experiência, eu falo que cada experiência é uma experiência única, porque as pessoas que são diferentes. Já tive pessoas que fizeram 2, 3 vezes a experiência, porque ou veio sozinha, depois trouxe a equipe, depois quis fazer de novo, porque trouxe mais um amigo, enfim. São vivências diferentes por conta das pessoas, apesar de ouvir a mesma coisa. E depende também do momento que a pessoa está. Porque o Código Horse, ele é muito interessante. Ele faz vibrar aquilo que você está passando ali. Então, ela é muito individual. Ao mesmo tempo que ela é coletiva, a experiência é muito genuína e individualmente. Coletiva porque todo mundo trabalha em equipe. Isso. Mas ela é individual porque o sentimento é de cada um. Com certeza. Aí cada um vai transbordar o que está carregando naquele momento. Isso aí. Nossa. Você está falando, tem outros módulos depois, mais avançados. Isso. Outras experiências. A fase 2, nós temos essa fase 1, e a fase 2, que também começa às 8 horas, todas são de um dia, tá? Começa às 8 horas da manhã e termina por volta das 5:30 da tarde. A fase 2, ela é muito mais reflexiva. Então, quem já viveu a fase 1, está apto a viver a fase 2, uma fase muito reflexiva mesmo, mas muito impactante, que faz a diferença. Aí você fala assim, mas e se eu quiser continuar fazendo, né, ou tendo contato ali com vocês? Aí nós trabalhamos com uma mentoria individualizada, onde a gente trabalha, eu falo que esses efeitos do Código Horse, eles são trabalhados durante 6 meses com a gente. Temos um grupo com os participantes, mais os atendimentos, porque daí os atendimentos são individuais e em alguns momentos a gente traz esse grupo. A pessoa entra junto. de manhã e sai no final do dia transformada. Sai. E quem que aplica o Código Horse? Quem faz todo... Isso. A gente chama de facilitadores. Isso. Quem são os facilitadores? Os facilitadores sou eu e o meu esposo, que é o Gustavo. Que viveram na pele o Código Horse. Vivemos na pele e somos a verdadeira transformação do Código Horse. Nós temos, eu falo que até fisicamente a gente se transformou, porque eu tenho a foto do primeiro Código Horse que a gente fez e a foto do nosso agora. Falei assim, parece que são outras pessoas. E isso é verdadeiro, porque eu acho que a nossa força, que vem de dentro mesmo, tem mudado a nossa história. E é para todo mundo? Tem alguma limitação de quem não pode participar do Código Horse? Precisa saber andar de cavalo? Não precisa saber andar de cavalo, porque os exercícios são feitos do chão, e na fase 2, que a gente tem uma atividade montada, também na verdade, é uma experiência, então não precisa saber andar, porque a gente vai estar sempre acompanhando. Então, e se não souber, a transformação vai ser maior ainda, que vai sair dali andando a cavalo. Já tivemos pessoas com muito medo de cavalo, muito mesmo, e que saíram abraçando e beijando o cavalo e falando assim, eu posso levar para casa? Pode, se tiver lugar para pôr. Tô aqui para facilitar sonhos. Gente, e assim, e o nosso rancho hoje, quando eu falo assim, a gente realiza sonhos, né? Nós temos, né, a possibilidade de procurar um cavalo que você queira, né, comprar, enfim, que esteja dentro do teu alcance, e a gente também faz a estabulagem do cavalo lá. Então, você não precisa levar para tua casa, a gente cuida dele para você. Legal. Já tem a hípica lá para cuidar. Olha. Isso. Nós não somos uma hípica, tá? Perdão, a hípica foi onde começou. Isso. É o rancho, já tem o rancho lá onde cuida. Agora, quem quer aprender a andar a cavalo, depois a gente tem esse parceiro nosso também da hípica, que é onde nós compramos os nossos cavalos, que é onde a gente começou o nosso sonho, que a gente sempre indica também para ele. Porque fala aí o nome, vamos falar. É o Lucas Canos Time Equestre. A hípica do Lucas fica dentro do Ecovilas do Lago, ali para Sertanópolis. Tá. Ele tem a hípica lá dentro. Tem a hípica lá dentro, para sócios e não sócios, né, do Ecovilas, mas um lugar incrível, um lugar lindo.
e que vale muito Tem a essas pena. conexões entre times que a gente acabou de falar, mas teve algum caso já, conexão entre familiares que não se comunicavam bem, marido e mulher, não sei? Nós tivemos um código Horse só de casais. Foi Olha, muito que legal. legal. Foi muito Então os maridos são os bacana. cavalos aí, ele já Aí a mulher chega lá e fala assim, não, lidar com cavalo é fácil, é difícil lidar com a mula aqui. Já falaram. Olha só. Não, Não, a mulher falando dos maridos. Vocês são incríveis. Mas que legal, conta Mas essa experiência, foi como é que muito bacana. E não só legal, né? e não só assim a turma só de casais, mas já tivemos casais que participaram dessas turmas abertas, por exemplo, que trabalham juntos, que vivem juntos, que estão juntos o tempo inteiro. Então o Código Horse foi um momento mesmo de construção desse relacionamento que às vezes está desgastado. Tivemos pais e filhos. Nossa, também deve assim ser bem legal. bacana. Fizemos um teens, Nossa, crianças de 10 a imagina. 14 anos, onde a gente trabalhou limites, respeito às hierarquias. Foi muito bacana. Isso que eu ia falar. Então tá, de 10 a 14 é teen. Então acima de 15 anos já pode fazer o Código Horse normal ou você não recomenda? Olha, vai depender muito da maturidade da pessoa, tá? Nós já tivemos, sim, adolescentes com 16 anos que fizeram com os pais. Que Isso, em porque alguns... às vezes tá trabalhando junto ali na empresa, o pai tá passando Tem as maduro, coisas. tem maturidade. É, Tem exato. muita por questão trás. de sucessão Isso. familiar, né, das empresas. Alguns momentos a pessoa falava assim, não está fazendo muito sentido, mas na grande maioria faz sentido. Tá. Né? A gente indica quando a pessoa, quando a gente entende da maturidade mesmo, né? Para fazer junto ali. Mas eu não indico para fazer sozinho, não. Se, por exemplo, tem 16 anos, eu vou fazer uma turma de empresários, não faz sentido. Não faz sentido. Tá. O tipo de conversa não faz muito sentido. Até porque é uma transformação, mas a pessoa tem que perceber. Talvez um adolescente de 16, 17 anos não vai perceber essa transformação assim, né? Mas nós já tivemos, por exemplo, uma mãe e um filho atípico, que foi muito bacana. Ele é adulto. O Pedrão, eu posso até falar aqui, porque assim, foi uma experiência incrível. Ele ama cavalos, ele já tinha feito hipismo, e a mãe participou com ele. Então, para ele, o aproveitamento foi diferente, mas foi incrível também a vivência dele. Ele conseguiu expressar os sentimentos dele ali também. E além da mãe que viveu, né? E aí a mãe se realiza também vendo o filho, né? Também fazendo, foi muito bacana mesmo. E nós já tivemos também algumas mães de autistas que disseram que foi muito importante para elas melhorarem a comunicação com os filhos também. Porque a comunicação com o cavalo é não verbal, 100% não verbal, né? E em muitos casos de mães atípicas mesmo, com os filhos, às vezes elas não sabem lidar muito, porque cada dia é uma dificuldade nova, né? Um desafio novo. E isso ajudou bastante também. Então, a gente tem Código Horse para várias N motivos ali para possibilidades. Várias possibilidades. E é o que você falou, né? Além de tudo isso, claro, tem a vivência com o cavalo, mas tem a vivência com o outro ser humano que está ali também, né? Disposto, né? Aberto às novas experiências que estão acontecendo ali e um pouco, acho que desarmado, né? Fora do seu ambiente, assim, né? Com certeza. Se você levar para dentro, por exemplo, do mundo corporativo, dentro da empresa, eu sou o teu líder, eu tenho que manter uma certa distância ou uma certa hierarquia. Você é outro setor e aí tem as divergências dentro do setor. Como é que eu vou falar a minha fragilidade aqui? É. E, na verdade, quando a gente traz para o Código Horse, nós criamos um ambiente tão seguro que eles falam o que precisa ser falado e conseguem resolver o que precisa ser resolvido ali mesmo. Nossa. Então é muito bacana. É diferente de você chegar numa sala da sua empresa, colocar todo mundo e falar assim, me fala, o que tá de errado aqui no teu setor? O cara não vai falar. É verdade. Não vai falar porque, assim, o que será que ele tá querendo, né? Quer já me colocar na parede? Tá querendo desculpa pra me mandar embora? Desculpa. E dentro do Código Horse, a gente fala, vamos trabalhar as nossas arestas, né? Vamos
ver o que a gente pode melhorar. Qual que é a dificuldade que você tem no teu setor? Minha dificuldade é isso. Poxa vida, nossa, se eu soubesse disso, eu poderia estar resolvendo. Aí o outro fala, sabe? Então, cria uma cumplicidade tão grande que traz uma transformação, assim, em um dia. Eu falo que em um dia traz uma transformação. E vamos falar, grande. Não quero que você fale valores, tá? Não precisa, porque quem quiser saber. Mas é acessível para pequenas, médias empresas? É acessível? Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu vou lidar com animal, rancho, toda a estrutura, vai ficar muito caro, eu não tenho condições. É acessível para a pessoa? É acessível sim. Eu vejo assim que as pessoas, quando saem do Código Horse, falavam assim, meu Deus, foi muito barato o que a gente pagou aqui. Né? E não digo que... assim, vou ali na... É diferente de você trabalhar sem animal, né? Claro, a gente tem toda uma estrutura. Não, com certeza. Mas, assim, mas é que às vezes a pessoa também vê... um preconceito de que é caríssimo. Exatamente. Não. Até porque... Acredito eu, é o que você falou. São animais bem tratados, são animais treinados, são, né, animais... Você tem, e aí além de tudo, assim, você tem 3 refeições deliciosas ali. Exatamente, então. Tem as refeições, aí a pessoa acha, não, é fora da minha realidade. Então não é também, é acessível para quem quiser. É legal. acessível, a gente faz parcelado. Vamos lá, galera, se vocês quiserem saber o valor, vocês vão chamar agora aí no WhatsApp aí do Instagram, do Código Horse. Coloca aí, Flash, de novo para nós, por favor. Chama aí, Código Horse. Entre em contato. Eu tava dando uma navegada no Instagram deles aqui. Tem bastante coisa bacana. Eu vi ali muita coisa. De primeira mão, eu e Eric, nós somos convidados a fazer o Código Horse. Nós vamos fazer, vamos trazer a experiência aqui. Vamos falar depois como a gente percebeu, né? Nossa percepção de Código Horse. E como a gente fala sempre... Quando o papo é bom, passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu sou até suspeito para falar, porque né, eu gosto demais. A gente estava super empolgado por essa... a gente não fala em entrevista, esse bate-papo. Esse projeto. Assim... Que nos foi apresentado. Acho que até superou nossas expectativas que a gente esperava. Porque é exato, né? É ruim quando a gente cria uma expectativa, porque quando mas não tem como chega, não criar, porque é algo novo, né? É algo novo. Mas quando não chega, a gente se frustra. Né? Porque a gente fala, poxa, achei que ia ser mais legal, tal. Se bem que a gente não teve isso aqui ainda, graças a Deus. Mas, assim, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto, que muitos e muitos anos de sucesso, porque, assim, não é só o Código Horse, eu acho que é a transformação de pessoas mesmo. Isso aí não tem preço, né? Isso não, quando você tem um propósito, a gente fala, claro, como todo empresário, acho que a gente tem que voltar, você tem que voltar aqui até para falar mais de business mesmo. Né? De empresário, das dificuldades que a gente nem abordou. De caixa, a gente nem abordou. Exatamente. A gente nem abordou esses temas porque o papo foi tão fluido, né? Fluido e gostoso que a gente nem se aprofundou. Certo. Mas a gente queria te agradecer por tua vinda aqui, por compartilhar a sua história, compartilhar o Código Horse com a gente, que a gente vai fazer essa imersão de Código Horse. Vai ser uma alegria ter vocês. Aquela câmera ali é sua, fica à vontade para você falar o que quiser, convidar a galera para conhecer, se despedir, deixar uma mensagem. Um livro, né? Um livro a gente sempre pede. A gente sempre pede um livro. Se você tiver algum livro para recomendar, o que você recomenda? Pois é, né? Você sabe que as pessoas sempre perguntam pra gente qual é a bibliografia que vocês usam, né? Eu falo que a gente tem buscado tantas coisas do mundo dos cavalos mesmo, né? A gente faz treinamentos com professores renomados, né, da área do cavalo. E é claro que daí eu estudo o comportamento. Eu falo, meu marido, ele foi... né, trabalhar mais com essa área do comportamento do cavalo, e eu fui mais para a área do comportamento humano, porque daí a gente faz essa a junção, né? Perfeita. E deixa eu pensar. Você sabe que eu não trouxe depois a gente posta aqui também. Olha, depois eu vou mandar para vocês. Não, mas a gente tem sim, a gente tem sim. Livros que a gente... Aquelas revistas, né? Eu sou apaixonado, sabe? Aquelas revistas que tem as fotos do cavalo, coisa mais linda, assim. Não, mas hoje tem muita coisa bacana relacionada a isso, então que vale a pena ser falado. Que legal, compartilha que a gente vai colocar aí sim. Mas eu queria agradecer, né, em primeiro lugar, o convite de vocês, de estar aqui falando
como eu falei, de algo que eu tanto amo, que é uma coisa mesmo que nasceu no coração e que a gente tem transformado a vida de tantas pessoas. E quero convidar você para participar do Código Horse. A gente tem turmas abertas. E você que tem a sua empresa, que precisa trazer essa conexão, trazer esse ambiente de potência e colaboração para dentro da sua equipe, o Código Horse é para você, é para sua equipe. Nós atendemos com empresas a partir de 12 pessoas, então são turmas pequenas, né? Pequenas, então a partir de 12 pessoas a gente consegue fazer um corporativo exclusivo, a gente faz a sessão estratégica, ver o que precisa para a equipe, então a gente faz esse desenvolvimento. Mas agradeço mesmo e estamos aqui à disposição para qualquer outra dúvida do Código Horse. Não vamos nem falar de missão, vamos dar de meta. Você, né? Porque empreendedor, empresário gosta de meta, né? Você tem como meta marcar pessoas. Quanto mais pessoas você conseguir marcar esse episódio, vai lá, foi o que o Eric falou no começo. Vai lá no nosso no YouTube ou no próprio Instagram, vai lá, começa a seguir a gente, compartilha esses episódios. É o que a gente fala sempre aqui, a gente, né, todo final de bate-papo, a gente quer compartilhar histórias assim, histórias emocionantes, histórias que fazem sentido, acredito, para o mundo corporativo, mas são pessoas que estão transformando e são londrinenses. A gente dá muito valor a pessoas da nossa terra mesmo, pessoas que empreendem em Londrina, que geram valor em Londrina. Poxa, eu nunca tinha ouvido falar de, que nem você falou, eu acredito que depois que você foi pesquisar, você percebeu. Mas eu nunca tinha ouvido falar de Código Horse ou, sei lá, ou levar o mundo corporativo para trabalhar junto com os cavalos. Então, parabéns pelo projeto. Galera, não perde, acessa aí, vai lá no YouTube, vê os outros episódios e compartilha, porque nossa rede só cresce. Obrigado, até a próxima. É isso aí, Ericão. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Tchau.